Shalom, a paz seja convosco. Hoje voltamos com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Também hoje vou trazer para vocês aqui sobre a carta, né, gente? Falamos no último vídeo da carta e eu tenho que trazer essa carta antes, né, de trazer outras informações, porque antes de essa carta que creio eu que muitos que fazem parte do apostolado nem devem saber da existência dessa carta. E, gente, claro, eu já perguntei do que me interessa, vamos dizer. Então, a devoção, ela me interessava muito, eu queria saber muito sobre a devoção. E antes de entrar no apostolado, né, antes da consagração ao apostolado, que dura um ano, eu fui buscar saber. Então, eu perguntava, né, para pessoas, membros do apostolado. E muitas me falavam, não, isso você precisa ter mais tempo de vivência, é no tempo de Deus, você precisa ter o tempo de Deus. Minha gente, no tempo de Deus é a sua fé, é a sua devoção. Quando você busca, né, você tem o seu tempo também, você tem o livre-arbítrio, Deus te deu o livre-arbítrio. Então você vai usar este tempo seu para buscar leituras edificantes, né? E uma dessas leituras é esta carta, com certeza, né? E eu vou trazer para vocês sobre esta carta, o porquê desta carta, porque este nome é encíclica, né? E por que ela vai do Papa Pio, né, para os outros, né, bispos, patriarcas, arcebispos, né? E porque o quanto que ela é importante, né? Que não é assim do nada que as coisas acontecem, né? Tudo tem um processo. Então, quando você busca conhecer mais, né, sobre a sua devoção, sobre a parte profunda da sua devoção, de onde que surgiu, né? Vemos que ela surgiu, que a sua base é bíblica. Então você vai ler na Bíblia, você vai pegar essas partes que mais para frente eu vou trazer para vocês, né, onde que está fundamentada, e você vai ler, né, para quê? Para o seu conhecimento, para você conhecer, no dia que chegar alguém novo, né, quando alguém te perguntar, né, onde que você vai dizer que está baseado, né, aonde na palavra de Deus está baseado, né. Então, é para isto o que eu sirvo, né, minha gente, por isso que eu estou no apostolado, e para trazer também mais esse conhecimento. Porque o conhecimento você morre, mas o seu conhecimento não. O seu conhecimento, você sempre vai ter o seu conhecimento, né? O seu espírito vai para junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que você vai esquecer tudo? Claro que não, minha gente, né? Então vamos lá, né? Sempre vou fazer uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o nosso bom Jesus possa nos abençoar e que esta leitura chegue em todos os corações que são devotos de seu coração, de seu sagratíssimo coração. Que Jesus Cristo possa trazer esta devoção tão maravilhosa, né? E que chegue em todos, né? Que Ele permitir, e que todos aqueles que precisam de um coração para amar e também desejam ser amados, que nosso Senhor Jesus Cristo possa levar o seu coração e amá-lo também, tá, minha gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por tudo, meu bom Jesus. Então, minha gente, agora vamos entender mais sobre o que significa esta carta, tá? E o que diz nela, o conteúdo, tá? Continuemos. Uma carta encíclica é uma carta do Papa, minha gente, né? É um documento oficial da Igreja Católica, né? Geralmente ela é escrita pelo próprio Papa. E ela é dirigida aos bispos, tá? Com o objetivo de instruir sobre questões de fé, né? Sobre moral ou algum outro assunto que seja importante para a Igreja, né? Que seja muito importante para a Igreja. E os temas abordados geralmente são como doutrina, né? Geralmente são doutrina, moral, questões sociais, né? Desafios, dificuldades enfrentadas pela Igreja, também pelas pessoas, pela sociedade, né? As cartas encíclicas são documentos, né, importantes, muito importantes para a Igreja Católica, porque além de oferecer orientações, reflexões, né, sobre questões muito importantes para a vida de todos da Igreja, né, e do mundo, porque além da Igreja, desta devoção, né, desta rede
de orações, né? Neste caso aqui, a importância de fazer parte da rede de oração do Papa, o apostolado, né? E a fundamentação bíblica também, associada, né, a essa devoção, ao Sacratíssimo no coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque não é só simplesmente porque é o coração que foi mostrado, né? Mas existe uma fundamentação bíblica e nós vamos trazer. Então, esta carta encíclica Aurietis, né, Aquas do Sumo Pontífice Papa Pio VII, aliás, 12º, vou trazer para vocês, né, o subtítulo, que diz o seguinte: introdução, né, dela diz o seguinte: admirável desenvolvimento do culto do coração sacratíssimo de Jesus nos tempos modernos. Então, minha gente, o que é aurereis? Né? Porque primeiro ali em cima diz admirável desenvolvimento do culto do coração sacratíssimo de Jesus nos tempos modernos, aurietis aquas, né? O que é aurireis, né? Se aurietis aquas, aurirei águas, né? Então, é tirar, né? Retirar algo, né? Que estava dentro, né? Vamos dizer assim. Depois, diz no primeiro parágrafo, né? Aurireis águas, né? Com gáudio. O que é gáudio, né? Com alegria, com júbilo, com alegria muito extrema, né? Isso, aurireis. Então, o que ele vai dizer? Aurireis águas com gáudio das fontes do Salvador. Com alegria vai retirar águas da fonte do Salvador, né? E essas palavras quem falou foi o profeta Isaías, né? Que ele já previa os múltiplos e muitos bens abundantes, né? Que os tempos cristãos trariam futuramente, no caso, né? Depois no segundo, porque aqui tá em tópicos, 1, 2, né? E aqui no segundo tópico, que é bem maior, hoje eu vou trazer o 1 e o 2, diz o seguinte, deixa eu ajeitar aqui o telefone. No segundo tópico diz: inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas dos fiéis infunde o culto, a honra ao Sacratíssimo Coração de Jesus, porque ele vai purificar, ele vai encher de consolações sobrenaturais, é o que diz aqui, e excitando-os a alcançar toda sorte de virtude, excitando-os, ele vai incentivar a alcançar toda graça de virtudes, né? Então, logo em seguida, tendo presentes as palavras, né, enchendo-os de consolações, depois vamos ter o apóstolo São Tiago dizendo: toda dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Cada vez mais vai se manifestar, mais vai se estender por toda parte, com toda razão, né? Que podemos considerar que o inapreciável em que a sua esposa teve que suportar, né, tantos trabalhos, tantas dificuldades. Assim, pois, né, pode se regozijar deste inestimável dom, né? A igreja, ela pode se manifestar mais amplamente, né? Ela pode manifestar o seu amor ao divino fundador, porque foi ele, né, que fez cumprir mais fielmente a exortação que o evangelista São João põe na boca do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz: no último dia da festa, que é o mais solene, Jesus pôs-se em pé e em alta voz dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu seio, como diz a Escritura, manarão rios de água viva. Isto o disse pelo Espírito, que haveriam de receber os que nele crescem. Você vai ver isso em João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Então, aos que escutavam essas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas quais ele prometia, do seu seio haveria
de sair, de manar, que daqui é manar, mas eu falei sair para facilitar, né? De sair uma fonte de água viva, certamente. Não era difícil relacioná-las, né, com as profecias com que Isaías, Ezequiel, Zacarias, eles já previam sobre o reino do Messias, né, nosso Senhor Jesus Cristo. E com também a simbólica pedra, que golpeada foi por Moisés, tá? Ela foi golpeada por Moisés de maneira milagrosa, né? Haveria de jorrar água. Então, todas essas questões que hoje falamos aqui, gente, vocês me perdoem, que hoje minha garganta não tá lá grandes coisas, mas o que eu não poderia deixar de trazer é essa devoção, agradecer ao nosso bom e amado Jesus Cristo, né? Que o nosso coração seja mais parecido com o dele, né? Mais manso, mais humilde, mais sereno, mais paciente, né? Que tenhamos mais paciência até com nós mesmos, né? E com todos além de nós. Esses dois temas que falamos sobre a carta hoje, falamos porque é do interesse daquele que faz parte do apostolado da oração, principalmente quando temos na nossa mente que devemos saber sim, buscar saber mais e mais, tá? Todos estão baseados nas escrituras, tá? Isaías capítulo 12, versículo 3, Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 12, Zacarias capítulo 13, versículo 1, perdão, Ezequiel capítulo 17, do versículo 1 ao 7, Números capítulo 20, do versículo 7 ao 13, depois capítulo 1, capítulo ou versículo, é capítulo, tá, gente? Depois Coríntios capítulo 10, versículo 4, e Apocalipse capítulo 7, do versículo 17 ao 22. Minha gente,